Nós estamos então aqui nesta terça-feira, noite de estudo bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Nova Granada, para a glória de Deus e para o nosso bem, para que a gente possa se aproximar mais desse Deus, melhor dele, servindo-o mais em nossas vidas, caminhando de modo mais seguro, conhecendo-o, porque afinal de contas, um filho que ama o seu pai precisa conhecê-lo, para que possa obedecê-lo, para que possa servi-lo segundo o seu agrado, e ele será também amado por seu pai cada vez mais. Como é bom então nós temos esta oportunidade de conhecer o nosso pai. Você que está aí acompanhando esses estudos pela internet, fica sempre o desafio para você vir nos conhecer aqui. Nós temos todas as terças às 8 horas o estudo bíblico aqui da Palavra de Deus. Nós estamos então já na aula de número 7, a 7ª aula, estudando esse livro do J. Packer, O Conhecimento de Deus, e hoje nós vamos entrar na segunda parte deste livro. A primeira parte, nós já terminamos ela, as 6 primeiras aulas, não é? Parte 1, Conheça o Senhor, 6 aulas. Aqui nós vimos muitas coisas boas, o estudo de Deus, o povo que conhece o seu Deus, conhecendo e sendo conhecido, o único Deus verdadeiro, Deus encarnado, e Ele dará testemunho, que é o Espírito Santo. Nós vimos na última aula. E a partir desta aula, nós temos 10 aulas para ver. Olha o que a gente vai ver aqui, gente. Cada aula, uma melhor que a outra. O Deus imutável, a majestade de Deus, somente Deus é sábio, a sabedoria de Deus e a nossa. A tua palavra é a verdade, o amor de Deus, a graça de Deus, Deus, o juiz, a ira de Deus, bondade e severidade, o Deus ciumento, o Deus zeloso. Então, 10 aulas olhando para 10 atributos, características inatas do ser de Deus. E eu tenho certeza que, terminando estas aulas aqui, você, nós sairemos daqui muito mais conscientes de quem é esse Deus que se revela em sua palavra e que foi visto na pessoa do seu Filho. Aula número 7, hoje vamos falar um pouco sobre a imutabilidade de Deus. Qual que é o objetivo dessa aula? Está aí, compreender o fato e o significado da imutabilidade de Deus. Ok, Deus é imutável, mas o que isso significa para a minha vida? Nós temos que entender isso. Então vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esta hora, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tratou o nosso dia. O Senhor nos conduziu aqui em segurança, dispostos a aprendermos mais do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos aquietar em Tua presença nesta hora, porque, Senhor, nós estamos em Tua presença em todo o tempo. Nós estamos aqui, Senhor, porque fomos trazidos pelo Senhor, para que crescêssemos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ajuda-nos agora, Senhor. Vença os obstáculos da nossa incapacidade intelectual, aquiete as nossas emoções, para que possamos ouvir e entender com os ouvidos espirituais, Senhor, que o Teu Santo Espírito tem dado à Tua igreja, para que assim possamos Te conhecer mais e, conhecendo-o, possamos servir-Te mais. Ó Deus Todo-Poderoso, Javé Jirê, Javé Nisse, Javé Rói, Javé Shalom, Tu és o Deus soberano sobre céus e terra, e eis aqui, Senhor, o Teu povo no nome de Jesus reunido para ouvir a Tua voz. Fala conosco pela Tua palavra, na unção do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Olha só que interessante, meus irmãos. O Deus imutável é o tema, não é? Olha que coisa interessante isso. Ao ler a sua Bíblia, você já teve aquela sensação de que parece que você está perdido? Você é um estranho para aquilo que você está lendo? Você já teve essa sensação? Nossa, mas como isso aqui que eu estou lendo está distante da minha vida? Sabe aquela sensação de asa de xícara? Você está por fora daquilo? Você fala, isso aqui aconteceu há tanto tempo. Imagina, Moisés escreveu a lei 3.500 anos para trás, e a gente lê isso ainda hoje. Você já teve essa sensação alguma vez? Essa desconexão com o personagem da Bíblia, com os fatos da Bíblia, achando que isso era muito estranho? Olha só, há o mundo da Bíblia, a gente não nega isso.
tempo, espaço, a cultura onde ela foi escrita, dada por Deus, aos seus personagens. Nós vemos Deus agindo naquele tempo e, de outro lado, nós temos o nosso mundo hoje. E a gente tem que ser honesto, irmãos. Eles são ou não são diferentes? Aquele mundo lá do Antigo Testamento e quando foi escrito no primeiro século o Novo Testamento. E 2000 anos depois, a gente tem que entender isso, não é? É importante entender isso. São contextos diferentes. O Oriente Antigo, o Ocidente aqui, principalmente onde vivemos. Olha só, nós nos encantamos com os poderosos feitos de Deus na Bíblia. A gente fica maravilhado, como cantamos aqui, as maravilhas de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, a criação, a gente vê o dilúvio, a gente vê Deus conduzindo a vida de José no Egito, de um escravo foi colocado à posição de autoridade sobre todo mundo. A gente fica perplexo em Deus caminhando com o povo, logo depois de libertá-lo da escravidão lá do Egito. Quantos milagres, Senhor! Como assim água da pedra? Como assim o maná vinha do céu? Como que era isso? Como é isso? O Senhor abriu o mar? Senhor, como é que foi isso? Depois a gente entra lá nos reis e vê Davi, um menino, um pastor de ovelhas, novo demais, vencendo um gigante poderoso, treinado, destro na espada, 3 metros de altura, 6 dedos em cada mão e em cada pé. Tinha Golias, aquele filisteu. Como é que Davi venceu esse homem? Imaturo demais, com uma funda, uma espécie de estilingue, alguma coisa assim, que ele lançou uma pedra lá e cravou na testa desse gigante. A gente fica maravilhado com isso. E Jonas então, hein? Nossa, como é que esse homem ficou 3 dias na barriga do peixe? E ele orou, e esse peixe vomitou esse homem numa praia depois. A gente pensa na vida e na obra de Jesus, quantos milagres ele fez, quanto amor demonstrado diante de tanto ódio, diante de tanta oposição. Como que Jesus conseguiu amar aquelas pessoas? E a gente fica ali, o poder dele manifestado, a sua glória, seu amor incondicional. A gente vê a transformação de homens. Por exemplo, Pedro, um pescador duro, bruto, iletrado até, terminando a sua vida crucificado de ponta cabeça, segundo conta a história, porque não se achou digno de morrer igual o seu Senhor. Morreu pelo Evangelho, por aquilo que acreditava. Transformação do apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, ferrenho, agora perseguido pelos judeus, pelo Império Romano, pelo paganismo. E a gente vê tudo isso, e olha lá, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida? É ou não é, gente? Muitas vezes, você fala, tudo bem, legal Jonas, legal Paulo, legal Pedro, legal Noé, legal Enoque, mas não sou eu, são outros personagens, não é verdade? Muitas vezes a gente fica nesse conflito, há uma tensão aí. Olha só, aquele mundo era um mundo primitivo, bárbaro, agrícola, a sociedade era agrícola, artesanal, não tinha máquinas. E hoje? Hoje nós vivemos na era da tecnologia, nós vivemos na era espacial, o homem já chegou na Lua. Nós temos curas, temos vacinas para um monte de doença. Naqueles tempos, a pessoa morria com a dor de garganta, inflamava, se desse uma bactéria, sepsemia, a pessoa morria. Mas hoje não, temos a era industrial. Hoje você não anda mais a pé, você pega um carro, você pega uma moto, você tem uma bicicleta. São mundos desconexos, em certo sentido. Por que isso é importante, hein? Pensar nisso. Porque para muitas pessoas, isso aí, isso que eu estou mostrando, esses dois mundos, é um empecilho muito grande para elas acreditarem que, em função dessa distância, pode haver algum relacionamento íntimo entre ela e Deus. Como assim? Não tem como. Deus se relacionou com esses personagens, com aquele contexto que foi escrito há muitos anos, há mais de 2000 anos. Hoje, Deus não se relaciona mais com as pessoas. Muita gente pensa assim. Por isso que muita gente olha para a Bíblia como um livro arcaico, um livro apenas de narrativas.
Muitos vão tirar até o liberalismo teológico, vai tirar todo o sobrenatural da Bíblia. Vai dizer, não, a gente vai ficar só com o texto narrativo, só o que contou as histórias, só aquilo que a minha mente consegue conceber. O que escapa da minha mente, o que é sobrenatural, não, isso aí deixa para lá. Justamente pensando nessas coisas. Não, era um outro mundo, era uma outra história, era um outro povo. Vocês estão percebendo isso? Olha só. Mas de que maneira é possível vencer esta sensação de distância da narrativa bíblica com a nossa vida hoje com Deus? Será que a gente consegue trazer aquilo lá para a nossa vida hoje? Ou será que realmente são coisas desconexas? Você entendeu a pergunta? Como é que a gente pode vencer essa visão de que, não, isso aqui ficou para trás, isso aqui Deus tratou com esse povo desse jeito, ficou lá para trás, não tem nada a ver mais comigo? Como é que a gente... Existe algo que nos une? Existe um ponto em comum entre o que está aqui e o que está acontecendo com a nossa vida hoje como cristãos? O que vocês acham? Tem um ponto em comum? A fé. Eita! Olha aí. Gente, nós temos que ajustar o foco. Temos que corrigir o olhar. Sair fora dessa ilusão. Olha só. Em vez de olharmos para personagens, tempo, espaço, a cultura da Bíblia, nós temos que olhar para quem? É o mesmo Deus? Então, o que nos conecta? Deus. As coisas podem ser diferentes. Eu não sou Jonas. Você não é Noemi. Você não é Noé. Nós vivemos num ocidente, num mundo que mudou muita coisa. Mas quem é que está operando aqui que operou lá? Deus. Entendeu? Ajustar o foco. Se você ficar olhando para a narrativa em si, friamente, você vai deixar Deus de lado. Nós temos que olhar o que há em comum entre o Antigo e o Novo Testamento e a nossa vida hoje. O que há em comum é um Deus que não muda. Que não muda. Só para começar o nosso bate-papo. Para o Deus das personagens, do tempo, do espaço e da cultura bíblica, é para Ele que nós temos que orar. Olhar e orar. É para Ele. Ele é o mesmo Deus. Por quê? Porque Ele é imutável. Comecem a abrir a mente e a perceber isso. Esse Deus da Bíblia é o Deus operante hoje. É o mesmo Deus. É o Deus que está vivo. E a gente vai ver desde quando. Olha só. Deus jamais muda. E vamos ver algumas coisas que Ele jamais muda. Ele jamais muda sua vida. Ele jamais muda seu caráter. Ele jamais muda sua verdade. Ele jamais muda seus caminhos. Ele jamais muda seus propósitos. Jamais. Então, vamos pensar, ainda que rapidamente, sobre cada um desses temas aqui, desses subtemas que tem a ver com o ser de Deus, essa imutabilidade de Deus. Olha, primeiro, a vida de Deus não muda. Tem coisas que são óbvias, mas tem que ser ditas. Porque muitas vezes o óbvio é o difícil. Não sei se vocês já ouviram, mas grandes invenções foram de coisas que estavam ali, diante de todo mundo, mas ninguém percebia. Eram coisas óbvias. Mas aí que está o gênio. Ele vê o que ninguém vê. Então a coisa óbvia também precisa ser dita. Quando a gente pensa no Deus da Bíblia, nós temos que entender que a vida dele, a existência dele, jamais muda. Vamos ver algumas implicações disso. Olha só, as coisas criadas por ele têm um começo e fim, não é? A história ela é linear. Nós não somos daqueles que creem que a história é feita de ciclos, não é? Não, nós cremos que a história tem início, meio e vai ter um fim. Ela é linear. Então veja, as coisas criadas, a história, ela tem começo, meio e fim, mas Deus não. Não é assim com Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 93:2: Tu és desde
a eternidade. O que é a eternidade? Eu já falei para vocês, né? Se você tirar 1000 anos de 10.000 anos, quantos anos fica? 9.000 anos. E se você tirar 1 trilhão de anos da eternidade, quantos anos fica? A eternidade. Não tem tempo. Não tem. Deus, Ele é da eternidade. O Salmo 102, 24 a 27, ele diz assim, ó. Salmo 102, 24 a 27. Olha que declaração. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então ele já existia antes. Eles perecerão, quem? Os céus, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Dito de outro modo, a vida de Deus não termina, não acaba. Paulo, em 1 Timóteo 6,16, fala algo muito bonito. Ele fala que Deus é o único que possui imortalidade em si. Nós fomos criados por Ele. E agora em Cristo, nós também seremos imortais. Mas nós somos criados no tempo. Deus não. Ele sempre teve vida em si. A vida de Deus não muda. Veja, é muito comum criança perguntar assim. Já me perguntaram. Olha lá, Maitê. Olha que pergunta boa para você fazer, Maitê. Você vai pegar muita gente se você perguntar isso, ó. Quem fez Deus? Já pensou, Maitê, se você pergunta isso para alguém? Quem fez Deus, hein? O que vocês acham? Ele é autoexistente. Deus não precisou ser feito. Ele sempre existiu. Então veja, dizer que a vida de Deus não muda, não acaba, não tem início, meio e fim, significa dizer isso aqui. Olha que coisa interessante, que a vida de Deus nem aumenta nem diminui, não tem isso para Ele. Ele não ganha novos poderes e nem perde o que já tem, não tem isso para Ele. Ele não fica mais fraco, ele não fica mais fraco ou mais forte, a depender de uma academia, do que ele come, não. Ele não fica mais sábio à medida que o tempo passa, ou à medida que ele aprende algo mais, não. Ele não amadurece ou se desenvolve, ele já é pleno em tudo. Um servo de Deus, o Pink, ele diz assim: ele não pode mudar para melhor, pois ele já é perfeito, e sendo perfeito, ele não pode mudar para pior. Entenderam isso? Ele não pode mudar nesse sentido, ele não pode, porque ele é feito disso, de perfeição. Então, nem melhora e também não piora, ele é o que ele é. Deus é imutável e nunca pode deixar de ser o que Ele é. Está aí uma coisa que Deus não pode fazer. As pessoas falam, Deus pode fazer tudo. Não, ele não pode pecar, porque Ele habita em luz, não habita em trevas. Ele não pode pecar. Ele não pode contrariar a sua natureza, que é santidade plena. E outra coisa que Ele não pode fazer, deixar de ser o que Ele é. Ele também não pode. Ele não pode se negar. Interessante isso, não é? Ele tem vida indissolúvel, como o escritor aos Hebreus disse lá em Hebreus 7,16. Entenderam esse ponto? A vida de Deus não muda, não acaba, Ele tem vida em si, ele é o doador da vida. Ninguém trouxe vida para Ele. Isso é um mistério para nós, meus irmãos. É um mistério, mas vamos nos contentar com o que a gente vê na Escritura. Então é mentira aquela pintura que Deus é velho?
Todo mundo pentelho é velhinho, né? Primeiro que ele não tem forma, né? Ele é o espírito puríssimo. Mas assim, é uma forma humana, né, da gente ver, não é? E é terrível, porque o pessoal confunde aí com o Papai Noel depois, né? O bom velhinho, né? Eu já vi gente falar, o bom velhinho é Deus, né? Enfim. Segundo ponto, a vida de Deus não muda, mas o caráter de Deus também não muda. E eu fui atrás de uma definição de caráter. Olha só, o que é o caráter de uma pessoa? O que é o caráter, gente? O que é o caráter de alguém? O comportamento que advém do que a pessoa, da personalidade, das suas afeições, dos seus pressupostos morais, dos seus valores, suas crenças, a sua personalidade. Olha só, eu fui atrás de uma definição de caráter. Olha o que é caráter. O caráter de uma pessoa é o conjunto de seus valores morais, éticos, traços psicológicos que definem sua conduta, índole, sua natureza e o modo de agir dele. Ele reflete a firmeza moral de alguém, a honestidade, a integridade de um indivíduo, moldando todo o seu ser, como ele pensa, como ele sente, como ele decide, como ele se comporta, o que é certo e errado, o que é belo, o que é feio, o que é bom, o que é ruim. Todos esses julgamentos advêm do caráter, daqueles pressupostos mais fundamentais que alguém é formado durante a sua vida. Entenderam essa questão do caráter? Exato. Claro, Juarez, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Agora, o caráter de alguém pode mudar? O caráter de alguém pode mudar? Sim. E muda como? Por meio de muitas coisas. Por exemplo, por meio das experiências. O caráter vai sendo moldado ao longo da nossa vida, por meio daquilo que nós vamos enfrentando. Então, pressões do dia a dia, na vida social, na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida econômica, traumas. Uma pessoa que perde alguém numa tragédia e tem ali as suas emoções afetadas para o resto da vida, decepções, expectativas frustradas. Você acreditou muito, você apostou muito suas fichas num plano, não deu certo, você ficou amargo. Agora você não responde bem às pessoas. Agora as pessoas vêm falar com você sobre algo e você metralha elas. Lobotomia cerebral, você já ouviu falar nisso? A lobotomia foi muito praticada no início do século XX. Egas Moniz, se eu não me engano, dá nome até a um hospital em São Paulo. Egas Moniz foi quem que começou isso. Para tratar algumas doenças mentais, ele fazia um corte em uma região frontal do cérebro. Mas o que as pessoas perceberam? Isso alterava o caráter das pessoas. Tem até filme que mostra isso. Altera as emoções, altera o comportamento. Mas eu trouxe isso aqui para mostrar que tudo isso aqui pode mudar o caráter de alguém. Aqueles pressupostos mais profundos de alguém, por meio dos quais ele julga a vida. Isso pode ser alterado. E eu pensei aqui num exemplo bíblico de alguém que, pelo menos momentaneamente, foi alterado no caráter. Lembra de Noemi, lá no livro de Ruth? Olha a história. Noemi, marido, Elimeleque, teve fome lá na terra de Belém de Judá. Eles foram lá para Moabe, saíram de Belém, foram para Moabe. Tinha 2 filhos, Quilion e Malom, que casaram com Orfa e Ruth. E daí o que aconteceu lá em Moabe? Morreu Elimeleque, morreu Quilion e Malom. Ficou lá Noemi com Orfa e Ruth. Orfa foi embora e Ruth se apegou a Noemi. Elas ficaram sabendo que Deus trouxe pão de novo lá para Belém de Judá. Saíram de Moabe e foram para Belém de Judá. Chegou lá as mulheres, Noemi, Noemi. E o que Noemi disse? Extremamente amargurada com tudo aquilo. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, passou fome. Noemi significa ditosa, feliz, uma delícia. Ela falou, não me chame mais Noemi, me chamem de
Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso pesou sua mão sobre mim. Viu? Circunstâncias difíceis que mudaram o caráter dessa mulher. Aqueles dias, nos dias bíblicos, o nome apontava para o caráter de alguém. Não identificava simplesmente a pessoa, mas o que ela era, ou o que ela iria fazer. Por exemplo, Jesus, a salvação chegou. Obadias, servo do Senhor. Malaquias, mensageiro do Senhor. Então ela falou, não, agora vocês vão me reconhecer como alguém amarga. Eu estou amarga agora por um tempo, não é? Porque o caráter dela foi alterado pelas circunstâncias. Então o caráter do ser humano pode mudar, mas veja, irmãos, o caráter de Deus não muda nunca. Mais uma vez, o óbvio tem que ser dito. Ele não deixa de ser, por exemplo, misericordioso, justo, verdadeiro, paciente, como ele foi nos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Hoje, Deus é assim, cheio de misericórdia, de justiça, de verdade, e é paciente conosco. Lá em Êxodo, capítulo 3, é um capítulo muito conhecido ali, né? Do Êxodo. Logo depois que o povo sai, ou melhor, né? O povo vai sair do Egito. Deus aparece na sarça ardente, naquele arbusto, que inclusive é o logo da nossa denominação. E já mostra muito dele, esse Deus, não é? Que é eterno, que se basta em si, que não se consome, porque a sarça ardia, mas não se consumia. Eu fico pensando como é que foi aquilo. Ficava queimando, e queimando, e queimando. Isso já apontava para o caráter de Deus, que não acaba, que não muda, esse Deus que não se consome. E ali Deus se revela a Moisés pelo nome. E em Êxodo 34, 6 e 7, depois para frente, aí o povo já libertado do cativeiro, Deus vai falar algumas características do nome dele. Lá em Êxodo 34, de 6 a 7, a gente lê assim, ó. Olha só. Êxodo 34, de 6 a 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Deus passou por diante de Moisés. Senhor, Senhor, agora. Deus vai se dar a conhecer no seu caráter. Deus compassivo, paciente demais, que tarda em se irar. Isso que é isso aqui. Clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Olha que promessa maravilhosa. Ainda que não inocenta o culpado. Claro, ele perdoa, mas ele tem que condenar o culpado. E aí a gente vê a doutrina da justificação. Deus condenou o pecado do seu povo no Messias, para que eles pudessem ser perdoados. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha só, como eu disse, aqui Deus está revelando algo do seu nome. Eu sou o que sou. Porque nomes bíblicos, como eu disse, eles não são formas apenas de identificar pessoas. Eles apontam para o caráter delas, sua personalidade, sua maneira de agir, o que elas pensam, o que elas são. Em Êxodo 3,14, Deus revela o nome a Moisés. Lá ele diz assim, ó, Moisés fala, escuta, eu vou lá e vou falar com o povo, e o povo vai me perguntar, mas que Deus é esse? Como é que é o nome desse Deus? E ele vai dizer, eu sou o que sou. E depois há uma redução, não é? Para eu sou. Jesus usa em João 8 isso, dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está tomando esse nome aqui, na essência, o eu sou. E em Êxodo 3, no versículo 15, você vai ver ali no hebraico o nome Yahvé. É o tetragrama, YHWH, tira o A e o E, fica um tetragrama, 3 letras no hebraico, o YHW e o H, o Yod, Re, Vav, Re, são 3 letras no alfabeto hebraico, é um nome impronunciável de Deus. Quando os tradutores viram esse nome, eles, na nossa revista e atualizada,
esse nome Yahvé, ele vem como Senhor em letras maiúsculas. Então toda vez que tem Senhor em letras maiúsculas, é Yahvé. É esse nome do Deus Eu Sou, que se revelou a Moisés. É o nome pessoal de Deus, é o nome do Deus da aliança. Esse nome fala muita coisa. A gente ficaria aqui uma aula inteira só estudando esse nome, e eu quero trazer, nesse nosso estudo aqui, eu vou preparar um estudo do nome de Deus, porque tem gente que fala que o nome de Deus é Jeová, e esse não é o nome de Deus. Então, Jeová é um nome que o judeu deu com o passar do tempo e parte do judaísmo para conseguir pronunciar esse nome aqui impronunciável. Deus era conhecido também, rapidamente, como Adonai. Adonai era outro nome no hebraico para Deus, para esse Deus aqui. Como esse tetragrama é impronunciável, YHWH, o judeu, com o passar do tempo, pegou as vogais de Adonai e juntou com YHWH. Deu Jeová. Jeová. É aí que saiu esse nome Jeová. Mas Deus, ele nunca quis ser conhecido ou chamado por esse nome aqui na Escritura. Mas alguns tradutores colocam no lugar do Yahvé o Jeová. Eu vou trazer um estudo aqui, eu acho que vai ser bem interessante para todos nós, ainda nessa série. Mas esse nome Yahvé, eu gosto mais, que é Senhor, com tudo no maiúsculo, o nome pessoal do Deus da aliança, o nome dos patriarcas, significa que ele é autoexistente, imutável, tem vida em si mesmo, ele não depende de nada e de ninguém para ser o que é. Lá no hebraico, eu sou o que sou, também pode ser lido assim: eu serei, eu farei, aquilo que eu empenhar com a minha palavra, eu farei. Por quê? Porque eu me basto. E mais, eu sou fiel. Se você olhar Êxodo 3, 6, quando ele aparece a Moisés, olha a base, ele disse assim, a base do aparecimento dele para Moisés, da intervenção dele depois do clamor do povo que sofria no Egito, sabe qual é a base? É a aliança que ele tem com os patriarcas. Olha Êxodo 3, 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, porque quem visse Deus morreria. Mas ele estava vendo uma teofania ali. O que é uma teofania no Antigo Testamento? É uma aparição visível de Deus. Por exemplo, quando vem na forma do anjo lá, quando vem aqui na sarça pegando fogo, é uma teofania. É uma aparição visível desse Deus. Moisés temeu, porque quem visse Deus morreria. Claro, isso não ia acontecer com ele aqui. Olha que interessante isso. A base do aparecimento de Deus, da revelação de Deus, do caráter de Deus para Moisés, foi a aliança de Deus, a fidelidade dele em cumprir a aliança. Ele já havia dito lá em Gênesis 12, que ele chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, para que por meio dele, pessoas de todas as nações da terra fossem abençoadas. Olha eu e você aqui, a fé no descendente final de Abraão, Messias, que ali era figurado por Isaac, depois o neto Jacó, e por aí vai, até vir o Messias, o descendente final dele. Veja, isso é um apontamento para o caráter imutável de Deus, o nome. O caráter revelado a Moisés, o caráter de Deus que ele revelou a Moisés, aí está 3.000, mas é 3.500 anos atrás, é o mesmo de hoje, é o mesmo caráter, o mesmo Deus. As promessas de Deus feitas lá atrás para os patriarcas, valem ainda para nós, hoje, porque esse Deus não muda no seu caráter, porque o caráter de Deus não muda. É por isso que Tiago, meio-irmão de Jesus, lá em Tiago 1,17, pensando nisso, ele vai dizer isso aí, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, ainda que na vida de um incrédulo, irmãos, porque é graça comum de Deus, que capacita ímpios também, com verdade, com beleza, com bondade, descendo do Pai das luzes. Agora, em quem o Pai das luzes
Não pode existir variação ou sombra de mudança. Não tem mudança nesse Deus. E o apóstolo João, em 1 João 1,5, vai dizer assim, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha só, não há nele, no ser dele, na pessoa dele, treva. Treva aqui seria se ele pudesse negar aquilo que empenhou com a sua palavra. Que Deus seria esse? Seria um Deus confiável? Se ele pudesse voltar atrás? Ah, Rogério, hoje você está bem, você está salvo, mas cuidado, hein? Se você tropeçar, você não está mais salvo. Aí daqui a pouco eu faço alguma coisa boa, você está salvo de novo. Mas cuidado, hein? Se você tropeçar, você não está mais salvo. Tem gente que vive assim. Sabe, a flor do calvinismo é a tulipa, mas a flor do arminiano é a margarida. Por quê? Porque a margarida é bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Um dia Deus me quer, outro dia Ele não quer. Um dia Deus me quer, outro dia Ele não quer. Não, irmãos, esse não é o Deus da Bíblia, porque o caráter dele não muda. Nós temos visto em Romanos, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez justificado, declarado inocente de pecados, chamado de maneira eficaz pelo Evangelho, santificado, adotado na família de Deus, glorificado, você não perde isso. Então isso é importante. Por quê? Porque em Deus não há mudança. Entende como é importante pensar nesse atributo ontológico de Deus, que Ele não nos deu quando nos criou a sua imagem? Esse é um daqueles atributos que Deus não comunicou conosco. A imutabilidade, porque nós mudamos ou não? No pensamento, na palavra, no sentimento, mudamos de tudo, o tempo todo. Deus não é assim, ok? Então o caráter de Deus também não muda. Mas tem mais, a verdade de Deus não muda. Isso aqui é interessante, olha só. As promessas humanas, palavra empenhada, são mutáveis segundo as circunstâncias. Nem sempre nós podemos cumprir aquilo que nós dizemos. Às vezes nós dizemos até de boa intenção e queremos cumprir, mas acontecem coisas no caminho que nós não conseguimos cumprir. Nos esquecemos, negamos ou dizemos que não conseguimos mais fazer aquilo que havíamos prometido. Eu prometi eu não lembro, em um dos aniversários da minha filha, eu prometi uma bonequinha LOL. Sabe a LOL? Você já viu a LOL? A bonequinha LOL? Vai ter. Tem uma bonequinha, chama LOL. Misericórdia, como é caro aquilo, gente. É para judiar dos pais aquilo, viu? E eu prometi um tipo de LOL para minha filha. Gente, estava esgotada a boneca. Eu não sabia. E aí, com criança, não é fácil. E para mostrar para ela, filha, e foi um chororô. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Sou falho naquilo que eu prometo. Prometi sem ir atrás, deveria ter ido atrás primeiro para ver. Deus não é assim, irmãos. Ele conhece todas as coisas, então Ele pode prometer. Nós não conhecemos o futuro, nós estamos sujeitos a adversidades. A palavra do homem não é confiável. A gente lê lá no Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem, olha lá, quem é esse que é abençoado por Deus? É o que não anda no conselho dos ímpios, de outros homens, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque é confiável, não muda, não altera essa verdade revelada. E Jeremias, muito conhecido, né? Jeremias 17, a gente lê assim, eu gosto desse capítulo 17, Jeremias 17, primeiro versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Agora o versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está vendo aí o Senhor em letras maiúsculas? Yahvé, o nome pessoal do Deus da aliança. Esse cuja verdade revelada aqui não muda.
Por isso que ele é bendito, esse que confia em Deus. Deus, olha só que interessante isso aqui, irmãos. Deus não se arrepende do que ele disse. Ele não precisa mudar os seus planos. Ele não é surpreendido pela mudança da história. Não pode se enganar ou se frustrar com a história e seus personagens. Por quê? Porque ele conhece o fim da história desde o seu início. Ele não é pego de surpresa. Todas as coisas cooperam para a glória desse Deus. O pecado de Adão nunca pegou Deus de surpresa. Ai, Adão, eu tinha pensado que tudo ia dar certo, mas você resolveu pecar, e agora, hein? Agora eu tenho que traçar aqui um segundo plano. Não foi assim. Esse Deus soberano já tinha tudo esquematizado. Houve uma permissão do pecado, o que é muito diferente de determinar, porque Adão tinha livre-arbítrio para dizer não para o pecado, de maneira livre, na sua vontade. Ele poderia, o pecado não fazia parte dele, como faz de nós. Ele poderia ter dito não ou sim, e ele disse sim. Deus estava controlando todas as coisas. Uma coisa é a permissão para o pecado, outra coisa é uma determinação, porque Deus não tem prazer no pecado. Agora, de maneira misteriosa, ele arquitetou todo o plano, segundo a Bíblia, para a sua própria glória. Porque no final da consumação, ele vai ser glorificado no povo resgatado pelo Filho dele. Isso aí é o plano. Olha que interessante, Isaías 40, de 6 a 8. Isaías capítulo 40, de 6 a 8. A gente lê assim, ó. Uma voz clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, é uma folha que murcha, seca, morre, e toda a sua glória como a flor da erva. O que acontece com a flor de uma erva? Olha o versículo 7. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é como essa erva aí, a glória desse povo. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, porque a sua verdade não muda. Olha o Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ou seja, ela há de se cumprir. Cada ponto, cada vírgula. Lembra no Sermão do Monte? Jesus disse assim: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Porque nenhum tio da lei se passará até que tudo se cumpra. Por ele, para nós, o seu povo. Porque a lei é boa, santa, justa, perfeita. O problema não é a lei, o problema somos nós, pecadores, diante da lei. Eita, aí é o problema. Mas Jesus veio para resolver esse nosso problema. Olha só no 119, 151 e 152. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. A palavra de Deus, a verdade de Deus não muda. Olha João 10, 35. É por isso que Jesus pode dizer isso aqui, ó. João 10, 35. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, agora, e a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, não pode falhar. Está vendo Jesus aqui, o Filho de Deus, dizendo? O que está registrado aqui é a verdade de Deus, e isso aqui não pode falhar, ou seja, não muda, não pode mudar, senão Deus não seria alguém confiável. A verdade de Deus não muda. Verdade aqui, meus irmãos, é a estabilidade daquilo que Deus revelou, a firmeza. Isso nos leva a dizer que todo o Antigo e o Novo Testamento são verdades. Por quê? São estáveis. Dizem acerca da verdade estabelecida por Deus o tempo todo. Por quê? É o mesmo Deus. Ele pode aplicar essa verdade no nosso contexto de maneira muito particular, porque mudou o tempo, mudou o espaço,
mudou os costumes, mudou o contexto, mas a verdade em si há de ser aplicada por esse Deus. Por quê? Porque Ele é o mesmo Deus, é o Deus imutável. Enquanto o mundo existir, tudo o que Deus disse na Escritura revela a sua mente, sua vontade, seus decretos para a vida do seu povo. Os decretos eternos, aquilo que Deus determinou até o final da história, que há de acontecer, está tudo já decretado, irmãos, tudo decretado. Isso há de acontecer segundo a vontade de Deus. Aí João 10:35, a Escritura não pode falhar, ok? Mas além disso, os caminhos de Deus não mudam. Não mudam. Olha só que interessante. O que significa isso, hein? Dizer que os caminhos de Deus não mudam. O que você acha? Os caminhos têm a ver com a forma como Deus faz alguma coisa ou não? O meio que Ele trata pessoas. O modo como Deus trata os pecadores, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, certo? Desde o início, Deus está tratando não com amigos, Deus está tratando com inimigos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em pecado, estão todos separados de Deus, Isaías fala. Então, o modo como Deus trata pecadores desde o início não muda. Isso aqui é muito interessante. Vocês vão ver onde é que a gente vai chegar. Como eu disse, pode falar. Antes da gente ficar voltando no tema anterior do se arrepender, tira uma dúvida. Qual? Da verdade? Para a gente mesmo, o Senhor não pode se arrepender. Sim. E talvez eu esteja sendo pego em uma dessas pegadinhas da tradução da Bíblia. Quando o Senhor diz lá que se arrepende depois do Saul, e diz onde é que está aí. Isso. Você vê como é que é, né, Leandro? Olha só, quando eu estava preparando esse estudo, eu pensei nisso aí. Tem textos na Escritura, irmãos, que fala que Deus se arrependeu. E agora? Mas está falando que Deus não se arrepende? O que vocês acham? Eu acredito que Deus se arrepende, eu quero saber onde é que está. Leandro, olha só, povo de Deus, você também que está participando aqui online dessa aula, Deus não pode se arrepender. Porque para se arrepender de algo, você tem que ter como pressuposto que você errou, que você pelo menos no mínimo decidiu mal. Tinha dois caminhos, puxa, eu escolhi o pior. Gente, Deus não cabe nisso. Mas então, por que os tradutores, seja no hebraico, seja no grego, a depender do texto onde está isso, que Deus se arrependeu, por que eles viram isso? João Calvino, ele tem algo muito interessante quando ele vê esses textos. Ele fala da linguagem de acomodação de Deus. Porque, irmãos, se Deus fosse falar segundo a linguagem dele, nenhum de nós entenderíamos absolutamente nada. Então, muitas vezes, para tratar uma situação, para tratar as pessoas envolvidas naquele contexto, Deus tem que se revelar a eles numa linguagem que nós compreendemos. Então, veja, dizer que Deus se arrependeu de ter colocado Saul no reino, significa que Deus não sabia do que Saul ia fazer? Ele sabia exatamente disso. Entendeu isso? Ele sabia. Mas o que ele estava querendo mostrar ali? Ele estava querendo mostrar a paciência dele, o amor dele, que ele tinha alguém melhor, que é ele que levanta as autoridades e derruba as autoridades. Ele está tratando Samuel, ele vai tratar Davi depois, ele está tratando todo o povo que está tomando base deste contexto aí. Pegaram isso aí? Isso aí não pegou Deus de surpresa, ele já sabia, mas ele precisa se revelar a nós de uma linguagem compreensível, e ele fez isso dessa forma. Então todo o texto que fala, e arrependeu-se o Senhor, é claro que a gente não pode ler isso aí entendendo que Deus errou. Ora, se Deus errou, então ele pode ter errado também na minha salvação? Ele pode ter se empolgado ao mandar Jesus para salvar o povo dele? Será que a gente pode confiar que em Jesus eu estou perdoado de todos os meus pecados? Ele errou. Aí a gente fica em um dilema. Se você entende que não, Deus se arrepende sim,
esse Deus não é confiável para nada mais. Pode descartar. Deus não se arrepende nesse sentido, como nós nos arrependemos quando a gente escolhe algo não tão bom, quando a gente erra nas nossas escolhas. Me arrependi. Lutei tanto para ser, sei lá, oficial de justiça, misericórdia, deveria ter ouvido a minha mãe, era para ser médico veterinário, mas eu quis ser oficial de justiça. Pai, tá vendo? Deus não é assim, irmãos. Olha que coisa interessante, né? Deveria ter preparado um slide, me perdoem, viu? Mas eu acredito que deu para entender, né? Deu para entender? Essa questão não é tão simples, tá? E gera muita dúvida nas pessoas. Os caminhos de Deus não mudam. O modo como Deus trata os pecadores, desde sempre, é o mesmo. Ele não se arrepende. Ele não pode se arrepender. Todos estão debaixo do pecado, da condenação e da morte. Não é isso que a gente lê na Bíblia? Paulo fala em Romanos 5,12. E por meio de um homem entrou a morte, e pela morte o pecado, porque o pecado passou a todo mundo. Por quê? Porque em Adão todos pecaram, então todos morrem. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Pronto. Deus trata todos os pecadores dessa forma. Agora, Ele elege de maneira soberana alguns desta corja, desta súcia de malfeitores caídos. O que Deus faz? Ele elege de maneira soberana e graciosa alguns para serem alvos da sua misericórdia, e o restante não tem crédito nenhum. Ele simplesmente deixa eles entregues ao seu pecado, ao domínio, à escravidão, como estavam aqueles que foram eleitos, sem mérito deles, por graça soberana de Deus. Paulo vai falar, depois de pensar em Esaú e Jacó. Lembra Esaú e Jacó? Gêmeos, estavam no ventre da mãe. Ora, por que Deus elege e escolhe Jacó e rejeita Esaú? Algum deles tinha feito algo de bom ou de ruim, para que por suas obras eles fossem ou eleitos, aproximados de Deus, ou rejeitados? Bebês no ventre da mãe, não tinha feito nada. Mas por que isso aconteceu? Por que Paulo trouxe de maneira inspirada isso aí? Para mostrar o que está escrito ali, em Romanos 9, de 14 a 16. Se Deus quiser, nós vamos entrar no próximo sermão em Romanos, no capítulo 9. Nós vamos enfrentar esse texto. Romanos 9, de 14 a 16. Olha só, depois de pensar em Jacó e em Esaú, olha só, vou ler o 13. Olha o 13. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aborrecer eu rejeitei Esaú. Mas por que, Senhor? 2 bebês não tinham feito nada, mas eles eram o quê? Pecadores. Tinham crédito. O pecado original, herdado dos seus primeiros pais, estava lá para o desagrado de Deus. Nenhum dos dois tinha crédito diante de Deus. Deus elegeu Jacó. Agora olha o que Paulo vai dizer. Olha o versículo 14. Que diremos, pois? Tinha gente ali questionando a justiça de Deus. Peraí, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? A resposta inspirada aqui do apóstolo: de modo nenhum. Você concorda com isso? Tem muita gente que lê isso aqui e fala: de jeito nenhum. Isso aqui não é Deus falando por meio de Paulo. Isso aqui é um Paulo preconceituoso, talvez com a cor dos cabelos de Jacó, de Esaú, e por aí vai. Está escrito aqui, irmão. De modo nenhum. Aí, olha o que está na lei. Pois ele diz a Moisés, Deus falando para Moisés, olhando para o monte do povo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É comigo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, do que as pessoas fazem de bom. Como isso aqui tinha que ser mais pregado, meditado, em muitas denominações que vivem pelas obras. Não depende de quem quer ou de quem faz, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que é misericórdia?
é derramar um favor sobre miseráveis que não pode fazer nada em troca. Nós, pecadores. Irmãos, isso aqui é Deus. Tem muita gente que fala, eu conheço Deus, mas nega isso aqui. Não conhece Deus. Vocês estão conhecendo Deus. Aqui no caso, na eleição divina, na predestinação de Deus. Depende de quem? Dele. Olha só, você é credor, você tem 2 devedores. Eu gosto dessa figura. Você resolve perdoar a dívida de um. O outro pode exigir o mesmo perdão? O que você acha? Você é o credor, você tem 2 devedores, eles te devem. Você diz, ó, é o seguinte, vou perdoar a sua dívida, ok? O outro pode exigir o perdão também? O que vocês acham? Não se coloca no lugar do outro, senão você vai falar, a gente é cheio de justiça própria, né? Ah, eu também queria. Não estou perguntando se o outro queria. O outro queria ser perdoado também. Eu estou perguntando, ele tem direito a ser perdoado também? O que ele é? Dever. Ele é devedor, gente. Pecador é devedor a Deus. Todos. Eu, você, todos. Exatamente. É Ele. Comecem a conhecer o Deus que se revela na Bíblia. Por que se muita igreja por aí fosse honesta na revelação da Bíblia do jeito que Deus revelou, não ficava ninguém, ou ficava muito poucas pessoas, só aqueles que são de Deus mesmo. É por isso que tem muito lugar, inchado, lotando, gente saindo pelo cano. Por quê? Porque não há honestidade em pregar o que a Bíblia revela. Isso aqui, por exemplo, se pregar isso aqui, Êxodo, esse aqui é Deus, gente. Ele é soberano, não nós, não o homem, que é para que toda boca se cale diante dele e o agradeça. Deus sempre agiu por graça e não por obras humanas. Deus usa o sofrimento de outro lado do seu povo para abençoar esse povo. Lá em Deuteronômio, eu não vou ler não, Deuteronômio capítulo 8, fica a tarefa para vocês, depois vocês leiam lá, Deuteronômio 8, os 10 primeiros versículos. Deus está falando por que ele deixou o povo 40 anos no deserto. Foi para provar, testar, saber o que havia no coração do povo, e aqueles que eram dele foram sustentados e ficaram firmes com o Senhor. E os que não eram, morreram, ficaram pelo caminho, toda uma geração. Mas o sofrimento foi usado para revelar o que havia no coração. O salmista, no Salmo 119, 71, a gente lê assim, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha isso aqui. Senhor, foi bom o Senhor ter permitido a aflição, o sofrimento, ele não foi destruído. Deus caminhou com ele no meio da aflição. Mas qual foi o resultado disso? Ele se aproximou mais de Deus, ele foi buscar orar mais, ele foi ler mais a Bíblia, ele confiou mais em Deus, ele saiu o Senhor, quando você sai, não é fortalecido, e agora para lembrar o verbo, hein? Ele saiu mais fortalecido na fé, vamos deixar assim, né? Ele saiu mais fortalecido na fé, por meio do que? Da aflição. Está vendo aí a declaração? A gente lê o Salmo 119, né? Ou então com preconceito, fala, é o maior capítulo da Bíblia, não quero nem conversa. Mas olha que precioso isso aqui. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, para que eu percebesse quem tu és. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, coisas boas e coisas ruins, para o bem, não um conforto temporal, terreno, mas um bem final na vida dessas pessoas. Plena redenção do seu corpo, no retorno glorioso de Cristo, quando ele será ressuscitado. E o salmista, no Salmo 37,5, eu gosto tanto dele, minha esposa, foi um dos primeiros versículos que ela disse para mim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha só, entrega o teu caminho ao Senhor. Por quê? Porque Deus não muda os seus caminhos. Ele vai te tratar segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável.
Confia nele. O mais ele vai fazer, porque ele é um Deus imutável no modo como ele te trata. Se ele te incluiu em Cristo, fique tranquilo, a salvação é tua. Os caminhos de Deus são imutáveis, os dos homens não. E por fim, os propósitos de Deus não mudam, irmãos. Olha que interessante, 1 Samuel 15, 29, a gente lê assim, ó. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Ó, a glória de Israel é o Deus de Israel. Ele não mente, nem se arrepende. Está vendo? A Bíblia não pode ter contrariedade. Então, quando você pega um texto dizendo que Deus se arrependeu, opa, é claro que não está dizendo que ele mudou de caminho. É outra coisa que está escrito ali. Nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Números 23, 19, olha o que a gente lê lá. Balaão está dizendo isso. Ele está dizendo isso, ó. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem de novo, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Balaão está dizendo, eu não posso amaldiçoar esse povo, Balaque. Por quê? Porque esse povo foi abençoado pelo Senhor. Ele falou, ele prometeu, não tem quem volte atrás disso. Os homens mudam de planos por pelo menos duas razões. Pelo menos, falta de previsão quanto ao futuro. Lembra a bonequinha LOL? Eu ia saber que estava esgotado isso. E também, falta de capacidade para executar o que planejou. No mesmo exemplo. E agora? Está esgotada a bonequinha. O que eu faço? Ela quer a bonequinha. Corre lá no Japão, sei lá. Por isso a gente acaba mudando de planos. Não há poder, capacidade de prever as coisas para que a gente entenda a palavra corretamente. Arrependimento pressupõe reconhecimento de erro, ou de que a decisão não foi a melhor a ser tomada, ou de que não há poder para executar o planejado. Mas com Deus isso não existe. Entendeu isso? Com Deus não, irmãos. Deus conhece o final da história, desde o início, e nada pode lhe causar surpresa, levando-o a abortar seus planos. É por isso que quando fala na Bíblia, e arrependeu-se Deus, não quer dizer que ele não sabia o que estava acontecendo. Claro que ele sabia, mas ele está tratando o contexto. Ele está tratando as pessoas ali por meio dessa linguagem. Ele está mostrando atributos dele. Ele está mostrando a misericórdia dele, a longanimidade, o tardio em se irar e não destruir aquele povo. Quem era o rei daquele povo, tomando o exemplo de Saul, era o próprio Deus. Mas o povo queria um Deus, queria um rei como as demais nações. Então Deus falou, eu vou dar um espinheiro para eles. Vai lá, Saul. Deus está tratando toda aquela situação para depois levantar um rei justo, Davi. Um rei segundo o seu coração. Percebe aí o contexto todo? Para você interpretar uma passagem dessa, você tem que ver o contexto todo. Aí você consegue interpretar. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 11. Os propósitos de Deus não mudam. Olha o que diz Isaías, irmãos, 46, de 8 a 11. Isso aqui é bonito. Isaías 46, de 8 a 11. Olha só, está terminando. Lembrai-vos disso e tende ânimo, Deus está falando. Tomai-o a sério, ó prevaricadores, está falando para o povo. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele é imutável, já decretou, já empenhou a palavra, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Ele está falando de Ciro,
que vai vir e vai libertar o povo do jugo da Babilônia. Um rei iníquo, persa, mas Deus vai usar ele, já está determinado isso. Eu o disse, eu também o cumprirei. Ele tem poder para executar. Tomei este propósito, também o executarei. Este propósito é este meio, este caminho. Qual seja, eu vou libertar o meu povo por meio de Ciro. E depois, o próprio Ciro vai cair também, porque é um rei iníquo. Ele vai ser instrumento, cetro nas minhas mãos para vencer os babilônios e libertar o meu povo do cativeiro. Mas depois, não pense que ele vai se dar bem não, porque ele também é um rei iníquo, e eu vou puni-lo também. E a gente sabe que depois vem os medos, derrotam os persas, depois vem os macedônios, os gregos, depois vem os romanos, uma sucessão de nações. Deus não muda os seus propósitos. E daí eu me lembrei da nossa confissão de fé. Eu achei propício trazer aqui, para vocês saberem. O capítulo 3 da confissão de fé fala dos decretos eternos de Deus. Lá no século 17, 1643, quando aqueles 120 teólogos se reuniram na capela de Westminster em Londres, para pensar, para organizar a doutrina cristã, olhando para a Bíblia, eles pensaram nos decretos de Deus. Decretos de Deus é aquilo que na eternidade Deus já decretou, Ele já empenhou, e isso há de cumprir. Você viu aqui? Eu prometi e eu executarei. No caso aqui de Ciro, para libertar o povo, Deus fez isso em todo o tempo. E quando a gente pensa na eleição do povo de Deus, olha que interessante, irmãos. Lá está escrito assim, no parágrafo 1º do capítulo 3 da confissão: desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ninguém aconselhou Deus. Deus ordenou. Como que Ele ordenou as coisas que acontecem? Livre. Ele não estava preso a ninguém, Ele não devia nada a ninguém, Ele fez isso livre e inalteravelmente. Deus é imutável nos seus decretos. Tudo quanto acontece, tudo, a Bíblia mostra esse Deus soberano de maneira absoluta. Não é o homem que é soberano, é Deus. Mas peraí, eu não sou um robô. Claro que não, você não é um autômato. Mas Paulo vai falar, não é? Lá em Filipenses, que é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o executar, quanto o realizar. Não, mas sou eu que faz, é você. Agora, nos bastidores, Deus está trabalhando. Isso é um mistério. É a soberania de Deus e, de outro lado, a responsabilidade humana. São dois antinômios. Antinômio é duas verdades que aparentemente parecem um paradoxo, parecem contraditórias. Como assim? Mas eu decidi levantar isso aqui. Ok, mas Deus está trabalhando para você fazer isso. É isso que a Bíblia diz. Não tente entender absolutamente isso, senão você vai negar Deus, você vai negar a Bíblia, você vai fugir da presença de Deus. Tudo o que acontece foi decretado pelo Senhor. E acontece para a glória dele. Tem mais. Deus irá salvar o seu povo, os seus eleitos. Se é assim, se ele é imutável no que ele decreta, se ele decretou a tua salvação, ele vai te salvar. Mesmo que você lute, porque a graça é irresistível. Eu tenho certeza que se eu perguntar para muitos aqui, vocês nunca quiseram estar numa igreja reformada, numa igreja evangélica, eu mesmo nunca quis ser pastor, mas Deus quis. Deus decretou na eternidade, e Ele conduziu todas as coisas no tempo e no espaço, para que eu estivesse aqui, e para que você estivesse aí, para que você também, que está participando aí pela internet dessa aula. Agora olha o que diz o capítulo, o parágrafo 5º, do mesmo capítulo 3, fala sobre os decretos. Olha que interessante. Isso é o que a Bíblia diz. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, ou seja, a sua vontade livre, antes que fosse o mundo criado, o que Deus fez? Deus escolheu em Cristo, não foi pelas nossas obras, foi pela obra de Cristo, porque Cristo estava lá com ele naquele momento. Para a glória eterna, foi para a glória dele,
os homens que são eleitos ou predestinados para a vida. Homens aqui é homens ou mulheres. Para o louvor da sua gloriosa graça, favor imerecido. Lembra? Todos devedores diante de Deus. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Agora isso aqui é importante, ó. Não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas. Porque tem gente que diz que Deus, a presciência para muitos é assim: Deus olhou lá na eternidade que o João ia ser bonzinho, ia buscar a Deus por sua própria escolha, então Deus o elegeu. Não, a Bíblia não ensina isso. Está todo mundo morto nos seus delitos e pecados. Deus, por graça, escolhe o João para ele ter fé no tempo e no espaço. Se você tem fé em Cristo como teu Senhor e Salvador, é porque na eternidade Deus mandou que isso acontecesse na tua vida. Senão, como é que um morto vai se aproximar de Deus por suas próprias escolhas? Então os teólogos entenderam muito bem isso. Efésios 2, por exemplo. Não por previsão de fé de alguém, ou de boas obras de alguém, e perseverança nessas obras, ou de qualquer outra coisa na criatura, que a isso o movesse, como condição ou causa para a eleição. Sabe qual foi a condição ou a causa para a eleição de Deus de um pecador miserável como eu? Graça, amor, misericórdia, tudo dele. Tudo dele. Eu nunca quis nada com ele. E como tem gente por aí que diz: não, eu vou até Deus, eu escolho Deus. Revela falta de conhecimento da Escritura. E o parágrafo 6: como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim, para que em determinado momento você fosse alcançado pela fé que Ele te deu lá na eternidade. Você ia ouvir o Evangelho, alguém ia te falar. Deus planejou, ordenou. Cada um tem uma história com Deus, da sua conversão. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido. São justificados, adotados na família de Deus, santificados pelo Espírito, guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. São guardados até o fim. Como é que você perde salvação? Não entendo isso. Os propósitos de Deus não mudam. Se Deus elegeu para a salvação um pecador, Ele irá salvar esse eleito no tempo. Já está decretado isso. Não tem jeito. Ele não se arrependerá desse propósito salvador na vida deste crente. Por isso Jesus pode dizer, lá em João 10, 27 e 28, das ovelhas, né? João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas, veja, aqueles que o Pai decretou na eternidade seriam minhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, ou seja, lembra do verbo conhecer? Muito mais do que conhecimento intelectual, é relacionamento íntimo. Eu me relaciono com elas, elas estão em mim, como aquela João 15 da videira, e elas me seguem. E daí? Bom, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pois bem, uma vez nas mãos de Cristo, a luz da Bíblia é justificado de seus pecados em Cristo. Como tirar da mão dele? Está entendendo isso? Esse Deus não muda nos seus propósitos. Se Ele decretou que você é ovelha de Cristo, acabou. Você não pode fazer nada contra isso. Graças a Deus. Não é? Ai, se dependesse de mim, a minha caminhada, eu já estava longe de Deus. E daí a gente pode concluir. Graças a Deus. Tudo bem até aqui? A imutabilidade. Olha quanta coisa. Você fala assim: nossa, a imutabilidade de Deus. Deus não muda, ponto. Não, não. Olha quanta coisa a gente viu. E tem muito mais. Sabe que agora, estudando, a palavra fica tão mais clara. Não é, Leandro? A gente está até vivendo um momento aí, teve alguns acontecimentos em algumas igrejas, que os pastores líderes, ameaçando a salvação da pessoa, se não fizer isso,
Instrumento de medo. É tão claro, né? Você vê? Que ninguém tirará. Isso mostra que um povo sem conhecimento do Deus da Bíblia é um povo manipulável, é um povo fraco, é um povo que é levado para um lado e para o outro por toda sorte de vento de doutrina, como Paulo fala para Timóteo. Guarda a doutrina, hein? Por quê? Pra você não ser levado. Vem para cá. Agora Deus não te ama. Agora Deus te ama. Deus vai te punir. Isso é religião pelo medo. Isso aí não é religião, né? O Deus da Bíblia, do povo da Bíblia, da cultura da Bíblia, é o Deus dos nossos dias, porque Ele não muda. Tem que dizer isso de novo. Não muda a sua vida, seu caráter, sua verdade, seus caminhos e seus propósitos. Graças a Deus. Comunhão, agora o autor da lição diz isso aqui, ó, abre aspas. Comunhão com Ele, com esse Deus, confiança em sua palavra, vida pela fé e firmeza em suas promessas, são essencialmente as mesmas realidades para nós hoje, como povo dele, como foram para os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Está vendo como nós estamos unidos? É a mesma história, é o mesmo povo, só que em contextos diferentes. É o mesmo Deus. Vamos fazer algumas aplicações? Eu pensei em algumas, ó. Olha essa aqui, ó. Olha o que diz Isaías 43, de 1 a 3, primeira parte. O que Deus está prometendo ali, então, não é só para Israel ali, é para mim e para você. Olha o que diz lá, Isaías 43, de 1 a 3. Eu vou ler para você, ó. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Esse é o Deus que te criou, que te formou, que te elegeu em Cristo na eternidade. O que ele disse? Não temas, porque eu te remi. Você está perdoado. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pertence a Deus, esse Deus que não muda. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja, águas, rio, fogo, chama, figuras para tribulações na nossa vida. Isso não vai te destruir, meu caro, porque você tem um Deus imutável que prometeu caminhar com você. Porque eu sou o Senhor, está vendo eu sou aí? Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Bom, o Deus desse povo, dessa promessa, é o mesmo Deus que é o nosso Deus. Então isso aqui é para você, Sérgio. Isso aqui é para você, Leandro. Isso aqui é para você, Célia. Isso aqui é para você, Juarez. Isso aqui é para você, Leidiano. Isso é para nós. Mas, Levítico 20 e 26, também é para todos nós. Olha o que está lá na lei. Levítico 20 e 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha a base da santidade do eleito de Deus, é a santidade de Deus. E separei-vos dos povos para serdes meus. Gente, se isso aqui fosse pregado em muito lugar, ó, pum. Não é pregado um texto desse aqui. Santidade. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque a santificação, busca por santidade de vida, é uma evidência maior de que você foi justificado em Cristo de toda a culpa dos seus pecados, morreu e nasceu para uma nova vida. Você não tem mais prazer no pecado, você vai lutar contra ele agora na dependência desse Deus. Deus está chamando o povo dele, sempre chamou o povo para buscar santidade de vida, testemunho de que você pertence a ele. Também, o que ele fala ali, no contexto do exílio, né? Jeremias escrevendo Lamentações, um texto conhecido, né? Ó, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por que Deus é fiel e de maneira misericórdia não consome o seu povo? Porque Ele não
muda. Ele prometeu formar um povo em Abraão e ele ia abençoar esse povo. É segurança para todos nós diante de tantos tropeços. E o texto de Malaquias 3:6, não é? Sabe por que vocês não são consumidos? Porque eu não mudo. Está falando lá em Malaquias 3:6. E aí, no final, é por isso que Jesus, Deus encarnado, ele é imutável em suas promessas, e ele pode dizer isso, que ele disse no contexto da ressurreição de Lázaro. Olha lá em João 11, o que ele disse. João 11, 25 a 26, último texto. Vamos ler todos juntos esse texto? Abra sua Bíblia. João 11, 25, 26. Olha o que disse Jesus. Todo mundo achou? João capítulo 11, vamos lá. Aqui. Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, aqui. João, capítulo 11, aqui. 25, aqui. Vamos lá? Todo mundo? João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus é Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade. Ele, como o Pai e o Espírito, é Deus imutável. O que ele falou há de se cumprir. Isso nós temos toda a segurança. Se você pertence a Cristo, ainda que em algum momento, se ele não voltar antes, você vai ter que enfrentar a morte. Teu corpo vai para a terra, tua alma vai acordar desperta na presença dele. Mas a promessa dele é, no retorno dele, esse corpo será ressuscitado em glória, e unido à alma, então habitará novos céus e nova terra, eternamente. Agora, corpo também. É a vida eterna que ele prometeu para aqueles que vivem e creem nele. Graças a Deus pela imutabilidade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Alguma pergunta, dúvidas, inquietudes? Coraçãozinho atribulado? Tudo bem? Graças a Deus, não é? Vamos para o próximo estudo aí, se Deus quiser, na próxima terça. Um detalhe que é real. As pessoas brigam. Um negócio de... O pessoal não concorda com a salvação do consciente. Não. Não concorda mesmo, sabe? Mas se você pegar a história e a vida de quem morreu, como morreu, e foi muito pouca gente piedosa, e visto tanto que morreu, sabe? Então não tem como. Deus seria injusto, né? Não tem como a pessoa não acreditar que a Bíblia diz que realmente Deus vai salvar um pouco de gente. Isso é tudo que ele está dizendo. Então, Deus vai salvar todo mundo, né? Tá bom, então. Então faz assim, coloca o apóstolo Paulo do lado de Adolf Hitler aqui. O que vocês acham? 2 milhões de judeus. Por nada. Aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado. Superabundou a graça. Mas aí ele pegou a espalhação toda, ele falou praticamente todo mundo vai ser salvo. Quem diz isso não conhece a Escritura. E nem o Deus que se revela na Escritura. Vamos orar? Vou pedir para Maria. Maria, ora aqui para nós encerrando a aula, por favor, meu irmão. Vamos orar com a nossa irmã Maria. E já pede para Deus nos guardar de volta para os nossos lares. Vamos orar com a nossa irmã? Muito obrigado, Pai. Senhor, obrigado. Como foi bom esse estudo, Senhor. E graças te damos, Pai, porque aprendemos mais de ti. Obrigado, Senhor. Fortalece a nossa fé. Amém. Amém. Que possamos testemunhar e pregar de ti. Amém. E falar como maravilhoso é o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Graças te dou, graças te dou por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Deus. Senhor, nos despeça na tua paz. Amém. Aos nossos lares, Amém. Senhor. E que tenhamos cada vez mais vontade e necessidade de aprender de ti. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.